Tudo bem? Olá, eu sou o professor Alcides e nós vamos continuar falando sobre vetores, como nós estamos fazendo na aula passada. Tudo bem? Então, acompanhe aqui comigo na tela. Na aula passada, eu falei com vocês sobre soma de vetores. Nós vamos falar sobre vetor diferença. O vetor diferença ele vai aparecer em algumas situações, principalmente aqui na física, onde nós temos que calcular, por exemplo, a variação do espaço, a variação da velocidade e assim por diante. Como funciona? Assim, considere aqui o vetor A, o vetor B, o ângulo entre eles, θ, e eu vou fazer o vetor diferença A menos B. Eu vou transformar essa diferença numa soma do vetor A com o oposto do vetor B. Então, a gente redesenha o vetor A, o oposto do vetor B, usa a regra do paralelogramo, que vocês já aprenderam, que vocês já sabem como é que funciona, tá? E aqui está o resultado da soma entre o vetor A e o oposto do vetor B. Tudo bem? Pois bem, olha lá. Observem este detalhe. A soma do vetor A com o oposto do vetor B corresponde a um segmentozinho de reta que vai da pontinha do B na pontinha do A. Então, eu posso dizer que a diferença entre o vetor A e o vetor B é um vetorzinho que vai da pontinha do B para a pontinha do A. Esse é o nosso vetor diferença. Prestem atenção que aqui eu tenho um triângulo. Olha, isso daqui é um triângulo. O nosso vetor diferença, ele está na frente do ângulo, ele está oposto ao ângulo. Portanto, deixa eu apagar aqui que ficou feio isso, pegar uma borrachinha, pronto, vamos de novo, né? Olha aqui, ó, o nosso vetor diferença, tá? Ele está na frente do ângulo. Para eu encontrar o módulo dessa diferença, eu posso aplicar a lei dos cossenos. Tudo bem? Então, olha lá. O nosso vetor diferença vale raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, cosseno de θ. Aqui preciso falar de algo importante. Olha para mim aqui. A soma de vetores ela é comutativa. A ordem não importa. A diferença, não. Aqui, a ordem importa. Fazer vetor A menos B vai me dar um resultado diferente de fazer B menos A. Vamos ver? Vetor A, vetor B, o ângulo θ. E agora eu vou fazer o vetor diferença B menos A. De novo, aquela regrinha. Vou pegar o vetor B, somar com o oposto do A. Vetor B, o oposto do A, regra do paralelogramo, deste vértice a este vértice, está o resultado da soma entre o vetor B e o oposto do A. De novo, observem, o vetor diferença B menos A pode ser representado, então, por um segmentozinho de reta que vai da pontinha do A para a pontinha do B. Beleza? Este é o vetor diferença B menos A. Observem que, em relação ao A menos B, não mudou o tamanho, não mudou a direção, mas mudou o sentido deles. Então, sem medo de errar. O vetor B menos A é diferente do vetor A menos B. Vamos fazer uma aplicaçãozinha? Consideremos uma trajetória qualquer. Sobre essa trajetória, a nossa galinha móvel. Ela está ocupando a posição S1 no instante 0. Ela vai se deslocar, ela não é muito boa de acompanhar a linha, tá? Ela vai se deslocar e vai para a posição S2 no instante 2 segundos. Tudo bem? Pois bem, eu quero o vetor velocidade média.
O vetor velocidade média é dado pelo deslocamento ΔS sobre ΔT. O deslocamento ΔS é posição final menos posição inicial, ou seja, uma diferença entre os dois vetores posição. Vocês já aprenderam que vai ser um segmentozinho de reta entre a pontinha do S1 e a pontinha do S2. O módulo da velocidade escalar média é o módulo de ΔS por ΔT, sendo o módulo do deslocamento S1, 10 raiz de 3 metros, do deslocamento S2, 20 metros, e sabendo que o ângulo entre eles é 30 graus, utilizando a lei dos cossenos, nós temos ΔS igual a raiz quadrada de 20 quadrado mais 10 raiz de 3 quadrado menos 2 vezes 20 vezes 10 raiz de 3 vezes cosseno de 30. Não posso esquecer que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que vou simplificar com este 2 aqui. Tudo bem? E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai sobrar 3. Portanto, ΔS igual a raiz de 400 mais 300 menos 600, raiz de 100, 10 metros. Logo, o módulo da velocidade escalar média vai ser 10 sobre 2, 5 metros por segundo. Essa é uma aplicação que pode aparecer. Pode ter outras aplicações, professor? Claro que sim. Por exemplo, quando eu tenho aqui, olha, de novo aqui comigo na tela, tá? A nossa canetinha aqui. Vou pegar uma canetinha azul agora. Considere aqui, por exemplo, impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Você já viu isso? Quantidade final menos quantidade inicial. Clássico. Imagine uma bola que vai bater na parede e vai ser desviada. Então, aqui está a bolinha vindo, ela vai bater na parede e ela vai ser desviada. Eu teria aqui o vetor quantidade de movimento final, teria aqui o vetor quantidade de movimento inicial e o nosso vetor diferença quantidade final menos inicial é aquele segmentozinho de reta que vai da pontinha do final para a pontinha do inicial. Aqui estaria o nosso ΔQ, ou a nossa variação da quantidade de movimento, que corresponde ao impulso. Tudo bem? Então, tem várias aplicações para diferença de vetores. Por hoje, a gente para por aqui. E vou seguir na próxima aula falando de decomposição de vetores. Muito importante, tem muita aplicação dentro da dinâmica, assunto que nós vamos estudar. Beleza? Então, até!